Olá, temos aí novamente o Google Earth, mas a gente vai usar um outro programa um pouco mais, que é o SketchUp, e continuando ainda sobre o assunto da viagem entre Los Angeles, ou melhor, entre Taipei, em Taiwan, e Los Angeles, nos Estados Unidos, dos vídeos anteriores, a gente vai fazer algumas novas considerações aí. Então esse aqui é o SketchUp, é um programa que pode ser usado para projetos arquitetônicos e desenho de figuras tridimensionais, ou no plano, naturalmente. E eu fiz aqui um pequeno esboço do que seria a Terra plana aí na visão dos terraplanistas. Então aqui, essa linha, esse eixo aqui central que divide esse disco no meio, seria daqui para baixo, né? Aqui seria o Polo Norte, tá? Aqui o Círculo Polar Ártico. E a partir do ponto central, que seria o ponto de latitude 90, né, e o início de cada um dos meridianos. Então daqui para cá, esse ponto seria o meridiano de Greenwich, tá, em direção ao sul. Então o sul na Terra plana seria toda essa borda do disco, e aqui o meridiano de Greenwich. Então, como eu fiz essa figura? Eu peguei alguns pontos no próprio Google Earth desses continentes. Aqui é o continente africano, aqui o sul-americano e aqui a Austrália, mais aqui acima a Austrália. Então eu peguei esses pontos lá no Google Earth, as maiores, assim, vamos dizer, nos acidentes do contorno do continente mais pronunciados, e fiz aí, peguei a coordenada geográfica e transpus para cá, transformando o que é grau lá no Google Earth em distância em quilômetros para cá, quando se trata de latitude, que seria a distância do centro para cada um desses círculos. Então aqui, esse círculo aqui, que está em azul agora, seria o Equador. Aqui seria o Trópico de Câncer, aqui o Trópico de Capricórnio e aqui o Círculo Polar Antártico. E aqui, como dito, já o Polo Sul, essa borda externa do disco. Então eu tentei fazer tudo na mesma proporção, tá? Então essa distância aqui é a mesma distância do Polo Norte ao Polo Sul numa Terra esférica. Tá? Então se a gente esticasse a linha do meridiano de Greenwich, ela teria esse comprimento aqui, que se a gente quiser saber qual é, a gente pode usar, por exemplo, essa ferramenta aqui de trena, e daqui aqui no canto inferior direito da tela vocês vão ter a medida. Como eu tive que fazer para não fazer do mesmo tamanho da original, eu fiz uma escala de 1 por 1000. Então, quando eu tiver milímetro aqui, seria o mesmo que metros. Então aqui são 20 milhões e 15 mil e 87 metros, ou o mesmo que 20 mil quilômetros. 20 mil e 15 quilômetros. Tá, então essa é a proporção. Então esse seria o comprimento, a distância do Polo Norte ao Polo Sul, se a gente pudesse esticar a linha do meridiano de Greenwich. Partindo do pressuposto que a Terra, sendo esférica, ela tem um raio de 6.371 quilômetros. Tá? Então 6.371 quilômetros para a gente chegar desse raio e conseguir determinar aí, por exemplo, a circunferência da Terra. A gente faz a conta aqui, ó, bota os 6.371, multiplica por 2, a gente vai achar o diâmetro, que é a distância da Terra, como se um eixo pudesse atravessar a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. Esse eixo teria esse tamanho aqui, 2.742 quilômetros. Então a gente multiplica ele por π, aí a gente vai achar a circunferência do globo, tá? Isso é da Terra esférica. Então aqui a gente confirma
a circunferência máxima do globo, que é justamente aqui o Equador. Então, ó, num eixo aqui imaginário, saindo lá do Polo Norte até o Polo Sul, ele tem 12.732, como a gente calculou lá, quilômetros. Então, o Equador terá, aí, vamos botar aqui deu 40.060, no cálculo aqui da nossa calculadora, 40.030 quilômetros aí a circunferência da Terra na linha do Equador. Então, voltando aqui ao SketchUp, então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente estiquei a Terra. Então, essa distância aqui, que é lá do meridiano de Greenwich, que tem mais ou menos 20.000 quilômetros, eu simplesmente estiquei do meridiano de Greenwich. Então, a partir daí, e essa é a forma que os terraplanistas alegam e dizem, né, que a Terra tem esse formato mantendo aí as proporções. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o meridiano de Greenwich aqui, e a partir daqui eu posso traçar, por exemplo, um meridiano a menos 30 a partir do meridiano de Greenwich. Ou qualquer outro meridiano aqui, ó, se eu colocar aqui, ali embaixo aparece, eu fiz um número aleatório, se eu digitar aqui, eu vou chegar aí a esse meridiano. Então esse seria o meridiano menos 60, que corta aí a América do Sul. Então assim eu fui, só que para traçar a latitude eu precisei fazer um cálculo transformando cada grau da Terra em quilômetro. Então, se eu sei que a circunferência da Terra no Equador é 40.030, e eu sei que uma esfera ou um círculo tem 360 graus, então se eu dividir por 360 esse número, eu vou ter 111 quilômetros e 194 metros para cada grau na linha do Equador. Então, dessa maneira aí, eu tracei aí esse disco aí da Terra plana, calculando esses pontinhos aí, mantendo a mesma latitude e longitude. Então, deixa eu apagar essas linhas que eu fiz agora. Então, se a gente considerar a viagem que foi feita, o que acontece? Aqui a gente tem uma outra ferramenta, que é essa ferramenta de medida. Então, lembre que está na proporção aqui, vai aparecer milímetros, mas na verdade é metros. Então, numa terra plana, aquela circunferência que seria na linha do Equador, ou se a gente começar do Polo Norte, dar a volta e chegar ao Polo Norte novamente, considerando aí uma esfera perfeita, que dizem que a Terra, sendo esférica, ela não é uma esfera perfeita, mas vamos aí admitir que seja uma esfera perfeita, ela teria tanto aí circundando nos meridianos, saindo do Polo Norte, chegando ao Polo Norte novamente, como na linha do Equador, ela teria os 40.030 quilômetros aproximadamente. Então essa é a medida, aqui está em milímetros, mas devido com a escala é em metros. Então está aí essa ferramenta, ela mede de ponto a ponto.